Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui e hoje eu vou trazer aqui a resolução de uma questão sobre empuxo, né? Um assunto que é muitas vezes mal compreendido ali dentro da hidrostática. Tá? Pessoal, então vamos lá. Nós temos aqui a seguinte questão: um estudante de geologia, durante um trabalho de campo, encontrou uma rocha e, para dar sequência às suas atividades, precisou descobrir sua densidade. Utilizando de seus conhecimentos de hidrostática, pendurou a rocha num dinamômetro, um barbante, e leu sua indicação duas vezes, com a rocha pendurada e imersa no ar, e depois com ela pendurada e totalmente imersa em água, cuja massa específica pode ser considerada como 1.000 kg por metro cúbico. As figuras fora de escala mostram os resultados obtidos. Tá? Então, nós temos aqui no caso a medição feita com a rocha imersa no ar. No caso, o dinamômetro ele indica aqui 6,3 newtons, né? Então, o peso dessa rocha imersa no ar, então com a ação do empuxo do ar. Né? E você tem aqui imersa em água, a rocha totalmente imersa e o dinamômetro indicou 4,8 newtons. Pessoal, primeiramente, né, o que é o dinamômetro? Né? O dinamômetro ele é uma ferramenta capaz de medir o valor da força, né, através da deformação de uma mola. Né? Então, quanto mais a mola ela é deformada ou esticada, maior a força que está se submetendo sobre ela, e ele está escalonado, né, em uma escala onde que ele consegue fazer essa medição dessa quantidade de força que está sendo aplicada, né, até se ocorrer ali o equilíbrio estático entre a ação da força e a força da mola. Tá? Então nós temos aqui essas duas representações, falando então que o peso imerso em ar é 6,3 e o peso imerso na água é de 4,8. Pessoal, como que funciona a ideia do empuxo? Né? O empuxo, ele nada mais é que uma força de sustentação aplicada pelo líquido, né, ou fluido no qual o nosso corpo ele está imerso. Então vamos pensar aqui rapidamente, vou fazer aqui uma representação aqui no cantinho, tá? De um reservatório, tá? Com a pedra, o objeto aqui dentro, né? Então todo o corpo ele apresenta um peso, tá? Então nós temos aqui a relação de um peso, vou representar pela letra G, tá? Peso. E por estar imerso em um fluido, no caso, por exemplo, a água, esse fluido vai gerar uma força de sustentação verticalmente para cima, né? Ou seja, contrapondo o peso desse corpo. Tá? Então você tem uma força chamada Fy, força vertical, né? Que é igual ao que nós chamamos de empuxo. Tá? Então esse empuxo ele gera uma sustentação. Se esse empuxo, né, gerado pelo esse fluido, ele é igual ao peso do corpo, tá? Você vai garantir uma coisa chamada flutuabilidade. Então esse corpo ele flutua. Né? Se o peso do corpo for maior que o empuxo, né, o corpo ele vai afundar. Tá? E ele vai afundar por relação da força resultante da ação da força empuxo e da força peso. Tá? E essa relação, né, ou a diferença dessas duas forças que agem em sentidos opostos, é chamado de peso aparente. Tá? Então, o peso aparente de um corpo ele é dado pelo peso desse corpo menos o seu empuxo. Tá? Nós temos essa relação aqui do peso aparente. Então, quanto ele aparenta ter quando ele está submerso no nosso fluido. Tá? Então, uma primeira relação. Por que eu trago ela? Né? Trago ela porque ele fala do peso fora, né, ou imerso em ar, tá? E o peso imerso em água. Então, esse peso imerso em água representa o peso aparente, né? Já que vai ter a ação do empuxo atuando sobre esse corpo. Tá? O que ele quer, né? O que ele deseja? Ele quer que a gente, desconsiderando a massa do barbante, né, determine o valor encontrado pelo estudante para a densidade
da rocha em grama por centímetro cúbico. Tá? Muito bem, né? Outro detalhe aqui muito importante, então como que a gente calcula a densidade? Densidade, tá? No caso, eu vou usar densidade média, então eu vou usar a letra D, tá? Vai ser massa dividido pelo volume que o corpo ocupa. Então, para chegar nesse valor, eu preciso do volume e preciso da massa do corpo, tá? Quais são as informações que nós temos? Nós temos o peso aparente de 4,8 e o peso, digamos ali, imerso em ar, né, que é de 6,3, tá? Então, nós vamos ter aqui peso aparente de 4,8, teremos o peso no ar de 6,3 menos o valor do empuxo. Então, dessa expressão, a gente vai gerar que o empuxo ele vai ser igual a 6,3 menos 4,8. Nós vamos ter um empuxo que atua sobre esse corpo igual a 1,5 Newton, tá? Então, o empuxo é de 1,5, sustenta parcialmente, né, uma parte do peso desse corpo, gerando um peso aparente de 4,8 newtons. Tá? Agora, eu sei o empuxo, mas o que nós precisamos? Né? A gente precisa do volume. Então, a gente vai utilizar uma relação bem importante, que é o cálculo do empuxo, né? O empuxo, definido pelo princípio de Arquimedes, né? Ele é dado pela densidade ou massa específica do fluido, vezes a gravidade, vezes o volume de fluido deslocado, né? O volume deslocado, tá? Nós estamos trabalhando com água e outro valor importante, né? O volume deslocado, tá? Ou o volume, né, de fluido deslocado é igual ao volume, tá? Do nosso objeto, da nossa pedra, né? Da nossa rocha, porque ela está totalmente imersa. Então, ao colocar um certo volume dentro desse recipiente, ele vai deslocar o mesmo volume de fluido. Tá? Então, tanto o volume da pedra, né, ou da rocha, quanto o volume deslocado, eles são exatamente o mesmo. Tá? Então, nós teremos 1,5, que é o valor do nosso empuxo, a massa específica da nossa água é 1.000 kg por metro cúbico. Tá? A nossa gravidade, vamos considerar sendo 10. E nós temos, então, aqui o nosso volume. Tá? Vou trabalhar com essa expressão, nós teremos aqui 1,5 igual a 10.000, tá? 10.000 vezes o volume. E nós temos aqui, então, volume vai ser igual a 1,5 dividido por 10.000, tá? 10.000, tá, pessoal? Ele é o 10 a quarta, né? Então a gente pode escrever esse valor em notação científica como 1,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Tá? A gente está trabalhando aqui com metros cúbicos. Mas lembre que a gente tá, né? Foi definido para nós que a gente quer a densidade, né? A densidade dessa rocha em gramas por centímetro cúbico. Né? Então seria interessante a gente já trabalhar com esse valor, utilizando aqui, nesse caso, o centímetro cúbico. E como que a gente faz essa relação de conversão? Tá? Pessoal, a gente sabe, né, ou deveria saber, que em 1 metro cúbico, tá, você tem um cubo ali de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Cada metro tem 100 centímetros, então nós teríamos 100 vezes 100 vezes 100. Isso vai dar 1 milhão, tá? Então, vezes 10 a sexta, né? 1 milhão é 10 a sexta centímetros cúbicos. É a equivalência entre 1 metro cúbico e para centímetros cúbicos. Então, a gente vai chegar que o volume do nosso corpo,
né, ou volume deslocado, fazendo a simplificação das potências de base 10, né, aqui a gente pode simplificar, 10 à quarta vezes 10 à sexta vai dar 10 à segunda, né, então a gente vai ter aqui 1,5 vezes 10 à segunda, tá? Centímetros cúbicos, então a gente vai ter 150 centímetros cúbicos de volume, tá? Então achamos o volume da nossa rocha. Precisamos também, tá? Como dito, da massa. Como que eu vou conseguir obter esse valor dessa massa, né? Através do peso, né? Então o peso G vai ser igual a massa vezes a gravidade. Nós temos o peso, né? O peso é de 6,3, né? Então nós teremos aqui 6,3, que vai ser igual a massa m vezes a gravidade, vamos considerar aqui 10. Então a nossa massa vai ser igual a 6,3 dividido por 10, que vai dar para nós 0,63. No caso, quilogramas. Tá? Agora ele pede isso em gramas, então a gente vai ter que multiplicar esse valor por 1000. Né? Multiplicando por 1000, 0,63 quilogramas são 630 gramas. Tá? Agora, com o valor da massa e com o valor do volume, né, depois de ter aplicado toda a relação de peso aparente, empuxo, né, todos esses dados, a gente consegue obter a densidade e ela já vai sair em gramas por centímetro cúbico. Tá? Então nós teremos aqui que a nossa densidade ela vai ser dada por 630 dividido por 150, que pode ser dado por 63 dividido por 15. Tá? E 63 dividido por 15, nós vamos ter aqui um valor de aproximadamente 4,2 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, gramas, vou colocar a unidade para cá só para fazer a relação, tá? Gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, aqui temos a densidade então, dessa rocha. Tá? Pessoal, agradeço por assistir o vídeo. Se gostou, deixa o gostei, compartilha e se inscreve no canal aí se possível. Tá? Grande abraço, fui!